Olá, tudo bem? Voltando aí com os vídeos, agradecendo aqueles que compartilharam, que curtiram os vídeos, que continuam nos questionando sobre os conteúdos que apresentamos. E para aqueles que disseram o quanto esses conteúdos têm ajudado na sua orientação e informação. Hoje vamos dar continuidade àquela série de vídeos que prometi fazer. Demorei um pouco para gravar esse outro vídeo, razão de trabalho, viagem e outras questões aí pessoais. Hoje nós vamos falar de alimentos. Alimentos têm uma série de mitos, né? E algumas verdades que as pessoas têm talvez aí como talvez mitos, mas que não são. Primeiro, o que é um alimento, né? O que é a ação de alimentos, o que é pagar alimentos. Alimentos é toda aquela ajuda pecuniária ou não, ou seja, em dinheiro ou não, que é o que alguns chamam de pensão alimentícia, né? Ela possui uma dupla função. Primeiro, garantir as necessidades básicas da criança ou adolescente, como alimentação, moradia, vestuário e lazer. E uma segunda função é, quando economicamente possível, ou seja, quando aquela outra parte pode, é de manter o padrão de vida daquela criança que ela tinha antes de uma separação, ou que ela possa ter um padrão muito próximo daquele que está lhe provendo alimentos para que ela possa manter uma boa escola, que ela possa ter atividades extracurriculares, né? Ou uma moradia digna. Tudo isso está incluído na pensão alimentícia. Vamos lá para os mitos. A pensão alimentícia sempre paga em dinheiro? Isso é mito. O mais comum é que seja paga em dinheiro, mas em alguns casos ela pode ser feita de outras formas. Se tiver um acordo entre as partes, pode ser paga em mensalidades escolares, em vestimentas, em medicamentos, em plano de saúde, na própria habitação, pagamento de aluguel. Em qualquer forma que mantenha ou que dê a condição desse menor ou adolescente a sua subsistência. Digamos que a mãe ou o pai que está recebendo ali juntamente, que no caso é o guardião, ela tem uma condição de manter a parte de alimentos, mas ela quer que o pai mantenha a escola. Né? A necessidade maior da criança naquele momento é a escola. Então aquele pai ou aquela mãe pode manter a escola para a criança, e isso também é pensão alimentícia. Outro mito muito comum é que somente o pai paga a pensão. Isso é mito. Qualquer um dos dois, ou em alguns casos, um terceiro que eu vou explicar já já, podem pagar a pensão. Depende primeiro de quem fica com a guarda, né? Então essa outra pessoa que não obtém a guarda, ela vai poder pagar os alimentos, e da condição e necessidade dessa criança ou menor, né? Desse adolescente. Digamos que quem obtém a guarda tem uma condição X, o outro cônjuge tem uma condição Y. Vai se avaliar a necessidade dessa criança versus a possibilidade desse outro cônjuge pagar. Porque também não tem como se retirar da outra pessoa aquilo que ela não pode. Se aquela pessoa recebe um salário mínimo, eu não tenho como pedir a ela que pague um salário mínimo de pensão. Primeiro porque ela precisa sobreviver, inclusive para continuar pagando a pensão, né? E poder auxiliar nessas questões. Posso acionar os avós dos meus filhos para que paguem pensão alimentícia? Sim, isso é verdade. Sendo que, claro, tudo isso vai de acordo com a realidade e situação de cada pessoa. Essa é uma atitude extrema. Só vai acontecer em último caso. Primeiro, vai se buscar de todas as formas possíveis que o pai ou a mãe dessa criança ou desse adolescente paguem por essa pensão. Se não for possível e essa criança ou esse menor estiver em situação muito complicada, ela precisar muito desses alimentos, é possível sim acionar os avós. E cada caso é um caso, cada caso vai ser avaliado de acordo com suas particularidades, né? O valor da pensão é igual para todos os casos? Não, isso é mentira. Cada caso vai ter que ser avaliado. Vai se calcular sempre a possibilidade de quem paga e versus a necessidade de quem recebe. Que deve ter um equilíbrio aí, né? Se a pessoa pode mais, ela paga mais. Se ela pode menos, ela paga menos. Se aquela pessoa tem uma necessidade maior,
vai se exigir uma pensão maior. E se ela tem uma necessidade menor, vai se exigir uma pensão um pouco menor, é claro. A outra dúvida muito comum é se 30% do salário mínimo é o patamar mínimo para fixação de pensão. Isso é mito. Como eu disse, o valor vai ser considerado sempre o binômio necessidade versus possibilidade. Se aquela pessoa não tem uma renda, sequer às vezes de um salário mínimo, como em alguns casos ocorre, como é que ela pode pagar 30% desse salário? Né? Não seria possível. Então ela vai ter que pagar de acordo com aquela condição ou realidade dela. Isso tudo será discutido, pesado, avaliado em uma ação de alimentos, ou por meio de acordo judicial ou extrajudicial entre essas partes. A falta de pagamento de pensão alimentícia pode levar à prisão? Pode sim. As 3 últimas prestações vicendas, elas podem gerar um processo em que se chama execução de alimentos, e nessa execução pode sim ser solicitada a prisão daquele que não está pagando alimentos. Seja o pai, seja a mãe, seja até os avós, podem ser coercitivamente presos para pagar essa pensão. Ou, né, se eles não comprovem de forma alguma que estão fazendo isso porque não querem, né? Que também assim, não é porque não pagou a pensão que vai preso. Primeiro vai ter que ser comprovado que aquela pessoa não paga essa pensão porque não quer, né? Porque não busca uma forma. Agora, convencer os juízes hoje de que você não está pagando porque não pode é bem difícil. Lembrando que, para o juiz, o que importa é o bem-estar dessa criança ou desse adolescente. Aí você diz, mas eu estou desempregado. Mas você está vivendo, tem que buscar um bico, tem que procurar fazer alguma coisa que gere alguma renda. E dessa renda, o que for possível, repassar também para essa criança. Muitos juízes não aceitam o único fato da pessoa estar desempregada como motivo para justificar o não pagamento de pensão. Nem o Ministério Público, que também atua nessas demandas e não aceitam bem essa desculpa ou essa situação de desemprego para que a pessoa deixe de pagar a pensão. Eles exigem que mesmo assim a pessoa busque fazer um bico, busque algum meio de manter a pensão em dias. E claro, dentro dessa possibilidade, dentro dessa condição que essa pessoa está tendo de pagar esses alimentos. É possível mudar o valor da pensão? É sim, em qualquer tempo. Agora, sendo que sempre verificar aquela situação. Houve mudança na questão econômica de quem recebe ou de quem paga a pensão? Digamos que, como eu falei agora, você ficou desempregado e a sua pensão era num valor de R$1.000. E você está desempregado, obviamente, você está sem salário. Então essa pessoa deve ingressar com um pedido urgente, né, de revisão para que seja baixado o valor enquanto persistir esse desemprego. Apesar de que, quando se determina a pensão, normalmente se pensa nessa possibilidade e se busca já deixar um patamar mínimo de pensão, em torno normalmente de 30%, 50% do salário mínimo. Mas mesmo assim, se esse valor estiver muito acima do que aquela pessoa naquele momento pode arcar, ela deve de imediato buscar o judiciário ou buscar a outra parte para fazer um acordo judicial ou extrajudicial para reduzir o valor dessa pensão, para que se possa manter a pensão, né, para que se possa manter esse auxílio, sem também correr o risco de ter um processo de execução, vir a ser preso ou ter uma dívida impagável, que acontece infelizmente com muita gente por não procurar pensar, não estou empregado, eu não tenho que pagar, eu não vou fazer mais nada, simplesmente eu estou desempregado. Não é assim. Tem que se procurar sim o judiciário, tem que se procurar uma maneira de resolver essa questão, porque senão vira uma bola de neve e realmente vai ficar difícil de se cumprir. Lembrando sempre que a pensão é uma forma de subsistência para aquela criança, para aquele adolescente. Então, essa também deve ser a preocupação em manter essa pensão, pensando no seu filho, na sua filha. Outro mito muito forte, que a pensão alimentícia é direito exclusivo do filho. Isso é mito. Pode ser pago pensão também ao ex-cônjuge, a pai, a mãe. Nesse caso, a pensão ela tem um viés um pouco diferente. Quando você fala de filhos menores, né, até 18 anos, a pensão ela é paga pelo dever de sustento, de cuidado.
E quando se passa a falar de esposa, de mãe, de filho acima de 18, o dever de pagar é por uma questão de fraternidade, né? É uma questão relativa a auxílio fraterno que a família tem que ter entre si. Digamos que você conviveu com a sua companheira durante 20, 30 anos, hoje ela tenha uma idade já mais avançada e não tenha trabalhado porque se dedicou totalmente à vida do lar. Essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Sempre foi dependente desse esposo, então ela precisa desse auxílio para que ela consiga sobreviver. Claro, esse auxílio pode ser permanente, ou esse auxílio pode ser provisório, até que essa pessoa consiga um meio de se sustentar. Mas ela vai ter que provar essa necessidade. Seja um filho maior de 18, seja uma ex-companheira, seja um pai ou uma mãe, eles vão ter que provar essa necessidade para que possam solicitar esses alimentos. E isso também pode acontecer ao contrário. Pode ser o esposo que está desempregado, está com algum tipo de doença, ou realmente também se dedicou ao lar e não trabalhou, ou já tem uma idade avançada, e ele pode solicitar também da sua ex-companheira essa pensão. Como nesses casos, eles precisam provar que estão em necessidade e que essa outra pessoa tem condições de arcar com esses alimentos. Esse é o ponto primordial, é a grande diferença. Quando você fala de crianças, elas não precisam provar a necessidade. Elas só mostram o quanto precisam, mas essa necessidade já é presumida. Já o maior, de 18, ou ex-companheira, ou pais, eles precisam provar que tem uma necessidade e que a outra parte pode pagar por isso, ou pode arcar com esse auxílio. Outro mito muito forte é de que se o pai está com a pensão atrasada ou a mãe, as visitas ficam suspensas. Isso é mito. Isso não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Pensão é um instituto, visitas é outro. A visita é um direito da criança. Então esse direito não pode ser cortado em razão do não pagamento ou do atraso de uma pensão. São coisas diferentes, né? E tem que se tomar muito cuidado, inclusive hoje com o Instituto da Alienação Parental, para que não se tenha a ideia de que a pessoa está tentando simplesmente alienar esse menor ao seu pai porque ele em algum momento de dificuldade, ou sua mãe em algum momento de dificuldade, não pôde pagar a pensão. Então há que se tomar muito cuidado nesse sentido. Nem sempre a pensão é suspensa quando o filho completa 18 anos, isso é verdade. Se, no momento do acordo judicial, não se determinou que a pensão cessaria com a maioridade, ou se determinou que essa pensão continua em caso desse filho ou filha cursar um curso de nível superior, então há que se continuar sim pagando a pensão até o encerramento desse curso ou até aquela idade limite que foi estipulada no processo. Mas e se mudou? Se esse menor não estuda, já casou, ou tem um emprego, já é funcionário público, ou algo do gênero? Tudo isso vai ter que ser discutido por meio de revisão dessa pensão. É um pedido mesmo de exoneração de pensão. É uma ação judicial em que vai se provar essa realidade de que esse filho ou essa filha não precisa mais dos alimentos. Ou que esse pai não tenha mais condições de arcar com os alimentos da forma estipulada. Isso pode tanto reduzir o valor, quanto pode cessar o pagamento, né? Tudo isso também pode ser feito por meio de acordo com esse filho maior. Nesse caso, inclusive, é algo importante a pontuar. Antes, tudo era feito através do pai ou da mãe, que seria o guardião legal, até que ele complete os 18 anos. Após completar 18 anos, todo o processo, todo tipo de ação será feita com esta pessoa que já é maior, plenamente capaz, se for o caso. Se ele não for deficiente, se ele não for uma pessoa com necessidades especiais, todo o procedimento será feito com o filho e não mais com o guardião legal. Outra coisa, meu filho completou 18 anos, posso parar de pagar a pensão? Sim e não, como eu disse anteriormente. Pode sim, se no acordo judicial existir lá a data limite de maioridade. Então, acabou. Se não há um acordo judicial, também, porque a obrigação primordial era até os 18. Se existe um acordo,
Se existe um processo em que determinou-se o pagamento de pensão e não se deu ali o período de cessação desse pagamento, deve-se buscar o judiciário para definir isso, porque senão você pode responder por uma execução de alimentos. Outro mito muito forte que eu tenho ouvido muito, e inclusive algumas pessoas acham que fazer a guarda compartilhada vai fazer com que ele não pague ou ela não pague pensão, é um mito. Paga sim. Na guarda compartilhada, a pensão continua sendo paga para aquela pessoa, no caso, para onde a criança ficar domiciliada. Ou seja, a criança ela vai ter alimentos, ela vai ter escola, e aquele pai que ficou com a criança, ele tem custos e ele precisa da ajuda sim. Então, no caso de alimentos, no caso da guarda compartilhada, quem obtiver o domicílio da criança, que é algo parecido com a guarda, tem que sim que receber a pensão e o outro tem que pagar para auxiliar nesse ponto, porque ela vai ter um custo de qualquer forma. Então, assim, guarda compartilhada não significa não pagar alimentos. Paga-se sim, tá? Paga-se pensão alimentícia. Outro mito muito forte que hoje a jurisprudência já entende, os tribunais dão de plano. A pensão alimentícia só pode ser pedida após o nascimento do filho? É mito. Pode ser pedido desde a gravidez. Se a mãe comprovar que ela tem necessidades, que ela precisa do auxílio e que essa outra pessoa possa pagar, que são os famosos alimentos gravídicos. Agora, é claro, isso só vai ser obtido se houver a necessidade versus a possibilidade. Essa necessidade não é presumida, né? Ela precisa provar essa necessidade. Em caso de divórcio, posso ser condenado a pagamento de pensão alimentícia para meu ex-cônjuge? Sim, como eu falei antes, se ele comprovar a necessidade, se ele comprovar que ele precise, que você tem meios de pagar por esses alimentos, sim, pode vir a ser condenado a pagar, ou temporariamente, ou por prazo indeterminado. Os pais idosos podem requerer o pagamento de pensão dos filhos? Sim, verdade. O Código Civil brasileiro estabelece que a obrigação de prestar alimentos é recíproca entre pais e filhos. Desta forma, os pais podem requerer judicialmente que os filhos paguem a eles uma pensão alimentícia, mas aí voltando àquele ponto, precisa provar a necessidade e a possibilidade daquela outra pessoa em pagar. É necessário um processo e provar isso aí. Ou por meio também de acordo, né? É possível fazê-lo. Algumas outras questões que me pontuaram aqui, que eu estou meio que respondendo também. O juiz estipulou um valor de pensão alimentícia acima do que eu posso pagar. O que devo fazer? Nesse caso, você deverá, claro, procura um advogado e entra com uma ação revisional de alimentos, a fim de requerer o valor da pensão na sua realidade econômica. É como eu falei um pouco antes no vídeo. Eu recebo um salário mínimo e estou sentenciado a pagar R$1.000. Obviamente não há condição. Então eu entro no judiciário e apresento, olha, eu não tenho, hoje eu recebo isso e minha pensão é este valor. Eu gostaria que fosse reduzido esse valor para um patamar que eu possa cumprir com minha obrigação. O que se deve fazer para receber a pensão alimentícia para o meu filho? Se vocês não conseguem acordar ou de forma amigável receber dessa pessoa auxílio, deve-se entrar com ação judicial, que é o pedido de alimentos. A fixação de alimentos, onde vai ser determinado o valor desses alimentos, em caso de emprego, de desemprego, até quando será pago esses alimentos. É uma ação relativamente simples, onde a pessoa faz o pedido, apresenta a necessidade dessa criança e, por vez, o réu ou a ré vai apresentar a sua possibilidade de pagar para que possa ter direito à pensão. Caso de que, mesmo sendo fixada pelo juiz, o pai da criança ou a mãe ela não paga a pensão, o que se deve fazer? Nesses casos, buscar um advogado e entrar com execução de alimentos. A execução de alimentos tem dois tipos. Primeiro, a execução com rito de prisão, que é aquela que a pessoa pode ser presa para pagar os alimentos, e que pode ser feita com as 3 últimas parcelas em atraso. E a pensão por penhora. Essa execução por penhora. A execução por penhora ela acontece quando existem mais de 3 prestações vencidas. Então, todo aquilo que foi além dos 3 últimos meses pode ser cobrado por meio de execução, onde vai entrar com a questão patrimonial. Vai
bloqueio de conta, ou se a pessoa tiver bens, vai penhorar bens para pagar, ou se ela quiser pagar voluntariamente também. Então, pode ser feita a execução de alimentos no caso de quem não pague pelos alimentos. Tanto essa execução pode ser feita no caso de crianças, como pode ser feita do ex-marido ou ex-mulher que não pagam, como também pode ser nos casos dos pais que têm direito à pensão. Era um pouco disso que eu queria falar, o vídeo é um pouco longo porque é bastante assunto, né? Mas assim, o que um dos pontos primordiais é lembrar, isso aqui é uma geral, é uma observação, como é que eu posso dizer assim, superficial. Cada caso tem que ser avaliado e estudado por um advogado, para que ele diga, olha, no seu caso se aplica essa questão ou não. Então assim, o que eu digo, se tem uma questão como essa, você já tem uma noção do que se pode fazer, busca um advogado, leva para ele a sua situação, apresenta para ele as suas necessidades e ele vai te dar a solução mais adequada para o seu caso. E claro, antes mesmo disso, a melhor forma é tentar dialogar, tentar resolver amigavelmente. Quando não possível, vamos para o judiciário e vamos resolver lá. E obrigado, gente. Espero que vocês gostem. Deixem aí seus likes, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.